bom revê-los, que bom que vocês estão aqui. Eu fico muito feliz em encontrá-los. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo. E vamos nós para o nosso último encontro do tema Pais e Filhos entre afetos e conflitos. Sabe que eu fiz uma coisa feia durante todos esses encontros? Eu não cumprimentei as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Então, meu boa noite, que bom que você está aí com a gente. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que estavam assistindo pela internet e aí estou aqui corrigindo, então, o meu erro. Muito obrigada pela companhia de vocês e que bom saber que a nossa mensagem tem alcançado alguns lares, algumas pessoas e tem feito sentido aquilo que a gente tem comentado aqui. Então, meu abraço, meu carinho para você que está assistindo a gente pela internet. Muito bem, antes então de começar, vamos orar pedindo a presença do nosso Pai. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui, depois de um dia tão bonito, de calor, de sol radiante, nós estamos aqui na sua casa, Pai. Obrigada, meu Deus, porque podemos refletir um pouco mais sobre a Tua palavra. E agora eu te peço que o Senhor possa me usar como um instrumento Teu. Não olhe para os meus erros, para os meus pecados, mas que o Senhor possa extrair o melhor de mim e que tudo que eu venha falar seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos hoje no nosso último encontro. Começamos lá com a primeira infância, né, com o bebê que chegava para essa família. Depois passamos pela fase da criança, não é? Falamos na semana passada sobre a adolescência, que é um período bastante complicado. E agora chegamos então na fase adulta. Muito bem, então agora chegamos aqui na fase adulta. O que vimos até agora, a importância de se olhar para a criança que chega e compreender o seu lugar dentro da nova família que se forma. A importância do tempo para a criança, essencial para a formação do caráter e a aproximação dos pais, cuidadores, como um porto seguro. A continuidade da aproximação, tão importante para a fase de conflitos e a busca pela identidade. Foi na semana passada, a adolescência. E hoje, os filhos cresceram e os pais envelheceram. E aí a gente... É claro que tudo que eu fui trazendo ao longo desses encontros nos permite uma reflexão para a nossa fase da vida, né? A fase, cada um de nós tem aí lembranças do tempo que foi criança, depois do tempo que já estava um pouco maior, a fase escolar, e aí quando chegou na adolescência, e agora na fase adulta, muitos de nós, se não a maioria, já se tornou pai e mãe e já tem aí um filho. Então, nós estamos agora falando dessa fase que muitas coisas começam a ter sentido e a gente começa a entender muito mais sobre a vida, sobre o ciclo da vida. Parece que muitas coisas agora começam a fazer o real sentido. A imagem que eu trouxe hoje é a imagem do sol, que ainda brilha radiante, e as nuvens que na semana passada escureciam um pouco esse sol, deixando um pouco nebuloso, hoje elas já existem, mas elas já estão saindo de perto desse sol, e as nuvens elas estão um pouco mais longe desse sol. O versículo de hoje, para a nossa reflexão, não poderia ser outro, senão este que é tão
importante e que é tão lembrado por nós. Ele faz parte dos mandamentos de Deus. E eu fico pensando na importância desse versículo nas nossas vidas, uma vez que ele foi escrito pelo próprio Deus. Então, é o versículo que está em Êxodo 20, 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Lembrando que este é o único mandamento com promessas, né? Ele traz a promessa da vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, ele te dá. A fase adulta, ela pode ser dividida em duas etapas. A primeira, nós podemos pegar aí dos 18 anos, que é o final, mais ou menos, aí da adolescência, e estendê-la até os 30 anos, nessa primeira etapa. Então, o que se espera deste tempo, né? Dessa primeira fase? Realização profissional é quando a gente começa a escolher a profissão, não é? Lá no começo dos 18, 19 anos, chega, né, aquela angústia, que faculdade eu vou fazer, que profissão eu vou escolher, aquela cobrança dos pais para que você estude, para que você tenha alguma profissão, e a gente está ali, sem saber ao certo o que fazer, mas neste momento, né, de se encontrar profissionalmente, o que vou ser. Então, começa pela escolha da profissão, que traz, consequentemente, uma segurança financeira, não é? A profissão que você escolher, ela vai te render frutos financeiros, uma segurança financeira, que, na sequência, te leva a querer uma estabilidade emocional, no sentido de procurar um parceiro, uma parceira, e aí construir a sua vida um pouco mais autônomo dos seus pais. Então, geralmente, nessa faixa etária, nesse período, as pessoas começam a ter um relacionamento mais sério, visando, então, o casamento. É claro que a gente está falando aqui dentro, entre aspas, dos padrões considerados normais, né? Hoje em dia, o conceito família mudou muito, a questão de profissão também mudou muito, então, nós estamos falando dentro dos padrões considerados normais. Mas é óbvio que existem N formas, né, entre muitos conceitos do que é família, do que tem sido família nos dias de hoje. Mas dentro de um conceito cristão, então, dentro do padrão normal, é isso que se espera. Então, depois dessa segurança profissional, a pessoa vai procurar aí um cônjuge, um companheiro, vai se casar e, na sequência, vem, então, o filho, chega lá o bebê, que nós já falamos lá no começo do programa. É o ciclo da vida, né? A coisa vai funcionando através do ciclo da vida. Muito bem. A irmã White, ela diz assim, em Mensagem aos Jovens, na página 21. Por amor de vossa alma, por amor de Cristo, que se deu a si mesmo para vos salvar da ruína, defende-vos no liminar de vossa vida e pesai bem vossas responsabilidades, vossas oportunidades, vossas possibilidades. Deus vos deu oportunidade de ocupar um alto destino. Vossa influência pode pesar na balança em favor da verdade de Deus. Podeis ser cooperadores seus na grande obra da redenção humana. Percebam a responsabilidade enquanto jovens, o quanto Deus tem um plano para a vida de cada um de nós e o quanto as nossas escolhas influenciam
naquilo que nós podemos fazer pelas outras pessoas, ela diz assim, Deus vos deu oportunidade de ocupar um alto destino. Como é que a gente vai ocupar, então, esse alto destino? A partir do momento que nós consagramos tudo o que somos nas mãos de Deus. As nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos desde a nossa profissão, desde dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, tudo, a partir do momento que é entregue nas mãos de Deus, vem ocupar um alto destino. Mas, muitas vezes, essa fase jovem é uma fase que nos afasta mais de Deus. Porque nós começamos lembra na adolescência, a questionar, a bater de frente, a querer saber por quê. E muitas vezes, nesse começo da mocidade, digamos assim, dessa fase adulta, nós ainda estamos naquelas dúvidas da adolescência. E muitas vezes, neste período, as pessoas acabam se afastando, procurando outras questões, outros lugares, que não a casa de Deus. Então, se a gente lembrar, né, dessa mensagem aos jovens, e enquanto jovens, fazer desse livro um livro de cabeceira, eu penso que a gente tem aí uma grande chance de não cair nas armadilhas do inimigo. Muito bem, as características marcantes desta fase. Lembrando que nós estamos falando dos 18 aos 30 anos. Os filhos buscando independência emocional e financeira. Os pais apoiando decisões que muitas vezes divergem das suas. Isso acontece muito. Por quê? Porque o filho, ele cresceu. Ele não é mais aquele bebê, aquela criança que o pai fala e o filho escuta. Não, agora ele é um adulto. E ele já está ali, minimamente, com os seus desejos e vontades vindo à tona. E, às vezes, o pai fala uma vez, o filho não escuta. Fala duas, o filho não escuta. Aí, o que o pai faz? Deixa o filho quebrar a cara. Porque é só assim que ele vai entender que o pai tinha alguma razão. Então, muitas vezes, os pais eles apoiam decisões que, às vezes, eles sabem, não é isso, não vai dar certo. Eu já fui jovem, eu já trilhei por esse caminho. Mas, enfim, muitas vezes o filho precisa o quê? Quebrar a cara para entender que não era bem aquilo que ele tinha que fazer. Os filhos, eles vão firmando relacionamentos, amigos, parceiros, não é? Os namoros começam a ficar mais longos, mais sérios. Os amigos começam a ficar também, a ter uma escolha pelos amigos que fica uma coisa mais constante, já fica aquele grupo de amigos mais forte, que você está sempre junto. Né, já tem aquela escolha, não é mais aquele monte, aquele bando da adolescência. A coisa começa a ficar menor e os amigos começam a ficar em menos quantidade, mas mais intensos. Não é? Porque daqui a pouco vem o casamento, aí são os padrinhos de casamento, e a coisa vai se fechando de uma certa maneira. E os pais vão elaborando o distanciamento natural dos filhos, porque eles começam a ter menos a companhia dos filhos nessa fase. Né? E aí eles vão se preparando para a síndrome do ninho vazio, quando o filho sai definitivamente de casa. Embora hoje em dia nós temos, dentro da psicologia, né? Enfim, a gente tem trabalhado muito a síndrome do ninho cheio. Sabe aqueles filhos que não querem sair de casa? Eles vão ficando, e aí fez 30 anos, está lá, já estudou, já tem faculdade, já fez um curso, já tem um trabalho, já tem condições de sair de casa, mas não tem um sustento emocional para se manter fora dali daquele
daquela proteção dos pais. Hoje em dia está muito comum isso acontecer. Haja visto os casamentos, percebam como as pessoas estão se casando mais velhas. Né? Você vai, assim, às vezes, 35, 40 anos, imagina isso. Não tinha isso. Hoje em dia, se você disser que uma jovem da igreja com 25 anos está se casando, o que a sociedade aí fora faz? Uau, o quê? Mas já? E falar, então, que está se casando virgem, socorro, não é? Mas é isso que tem acontecido. Infelizmente, a dependência emocional que tem se criado com os filhos, os pais têm tido medo de criar os filhos para voar, porque essa é a nossa função. Os filhos não são nossos, começa por aí. Eles são uma herança do Senhor. E Deus nos deu para que nós cuidássemos, mas que nós fizéssemos também esses filhos o quê? Voarem, conquistar o espaço deles, conquistar o caminho deles. Mas nós não temos tido coragem de fazer isso. Então, hoje, quando você olha aí, né, muitas famílias, até dentro mesmo do contexto cristão, tem muitos filhos que não estão saindo de casa. Por quê? Porque estão numa dependência emocional com esses pais. Né? E aí, tem que mandar o filho embora de casa? Não, ninguém está falando isso. Mas você precisa trabalhar com ele essa questão de, olha, como é que vai fazer? Né? Quais são os seus planos? Qual é o seu plano de vida? Porque é preciso sair desse ninho para alçar voo. Não é? Como é que os passarinhos fazem? Assim que o bichinho nasceu, né? O passarinho nasceu, saiu do ovinho, dá um tempinho ali, alimenta e começa a ensinar a voar. Ensina a voar. E, de repente, o passarinho cresce e vai embora. Só que a gente não tem conseguido fazer isso. E aí é a dependência dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Então, tem que se repensar. E se o filho já é um adulto que está ainda ali, né, preso dentro dessa casa, quais são os seus planos de vida? Né? O que você tem como objetivo de vida? Porque, às vezes, o filho está ali e começa a não ter planos, a não ter perspectiva de futuro. Então, é importante, é saudável esse desligamento dos pais. É crescimento, é amadurecimento. E aí, o ninho, então, ficou vazio. E, geralmente, quando a gente olha para um ninho vazio, todo mundo faz o quê? Oh! Não é? A gente olha para o ninho e fala, poxa vida, eu tenho uma árvore lá na minha casa que vira e mexe, tem um ninho com rolinha. Vira e mexe, mas é assim, a gente até apelidou aquela árvore de árvore fértil, porque direto tem um ninho lá. E é essa a expressão que nós fazemos. Cada vez que o ninho fica vazio, foi embora os passarinhos. Mas é isso que se espera, que esse ninho realmente ele fique vazio, porque os filhos precisam voar, conquistar os seus espaços. E, a partir disso, o que acontece na vida desses pais? O sol começa a se pôr. Começa, então, o entardecer, né, desse ciclo da vida, que começou lá atrás com aquele sol amanhecendo, aquele sol brilhante, aquele sol entre as nuvens saindo um pouco desse sol, e agora começa, então, o entardecer. E aí, lá no livro da irmã White, Lar Adventista, ela diz assim: em tempo algum podem os filhos negar a seus pais o amor e respeito. Enquanto os pais vivem, deve ser a alegria dos filhos honrá-los e respeitá-los. Devem levar à vida de seus idosos pais toda a alegria e felicidade possíveis. Devem amenizar-lhes o caminho para a sepultura.
Não há melhor recomendação neste mundo do que a de um filho, a que um filho tem honrado seus pais, nem melhor registro no livro dos céus de que ele tem amado e honrado ao pai e à mãe. Quando Deus ele traz esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele fala para a gente honrar só enquanto nós somos crianças? Ou enquanto nós somos adolescentes? Não, ele fala para nós honrarmos, independente da nossa idade. Ah, mas eu já cresci, eu já saí da minha casa, eu já tenho minha vida, eu inclusive ajudo os meus pais, sabe? Eu dou um dinheiro lá para minha mãe porque ela precisa. Querido, honre o teu pai e a tua mãe. Independente da sua idade, da sua condição, você vai honrar. Você deve a eles respeito. Ah, mas eu tive uma vida tão difícil com os meus pais. O quê? Você não conhece meu pai. Você está falando isso porque você não sabe quem foi meu pai na minha vida. Você não sabe quem foi minha mãe. O quê? Me abandonaram. O quê? Não. Querido, Deus não está olhando para nada disso. Ele está pedindo para você, honre o teu pai e a tua mãe. Os nossos pais, eles são o modelo de Deus aqui na Terra. A nossa relação com os nossos pais remete à nossa relação com Deus. E às vezes a gente não lembra disso. Às vezes a gente olha e tem um relacionamento super difícil com os nossos pais, super tumultuado, sabe? Aquela coisa desrespeitosa. A mãe fala, você não sabe o que você está falando. O pai fala, ei, está viajando aí na maionese. Né? E a gente não percebe que essa relação com os nossos pais é a relação que nós temos com Deus. Com o nosso Pai maior. E a gente muitas vezes se esquece disso, sabe? E Deus pede para a gente, honra o teu pai e a tua mãe. São pessoas escolhidas por Deus para estarem com você. Nós temos muita dificuldade, às vezes, em perdoar pai e mãe. Já perceberam isso? Que a gente, às vezes, carrega coisas lá da infância, lá de trás, a gente vai guardando, e a coisa fica ali pesada, e você não consegue se libertar daquilo. E você, em vez de resolver tudo aquilo, não. A coisa vai sendo levada. E aí, chegamos nos 30 anos em diante, quando as gerações começam a se encontrar. Dentro dos padrões normais, o filho já chegou. Então, aquele casal que cresceu, que virou adolescente, que agora está um adulto, já teve um filho, e o pai passa a ser também avô. E aí as gerações começam, então, a se encontrar. Né? É um outro momento aí da vida. E quem foi cuidado, passa a cuidar. E lá em Provérbios diz assim, o filho sábio alegrará ao seu pai. Eu acho bonita essa imagem, porque me remete a uma troca de papéis. Há uma troca de papéis. E há uma fase da nossa vida que nós trocamos mesmo de papéis com os nossos pais. Nós ficamos muito mais, entre aspas, pais deles, na questão do cuidado. E, às vezes, isso é muito difícil para nós emocionalmente, porque eu sou filha, eu não sou mãe da minha mãe. Mas aquele momento acaba exigindo um pouco, principalmente quando seus pais são um pouco mais idosos. Né? Quem tem pais mais jovens é mais tranquilo, mas quando o seu pai e a sua mãe já têm uma idade um pouco mais avançada, e aí eles precisam desse cuidado, a gente começa, então, a inverter os papéis. E aí, as características marcantes desta fase. Filhos já estabelecidos, salvo exceções. Né? Algumas pessoas demoram um pouco mais para engrenar
na profissão, para conseguir a sua autonomia financeira, mas assim, a partir dos 30 anos se espera que os filhos já estejam aí estabelecidos. Os pais em processo de aposentadoria ou redução da jornada de trabalho. Já é uma questão aí mais certa, né? Os pais já estão ali, ou se aposentando, diminuindo a jornada. Os filhos dando continuidade à família. Os netos começam a chegar. E os filhos, né? Os filhos dos filhos já estão crescendo. Os pais, eles vão se tornando avós em período integral, consertando, entre aspas, tudo aquilo que errou com os filhos. Percebem como que os avós mimam? E como que pode fazer tudo com o vô e com a avó? Ai, não, olha, não pode rabiscar a parede. Não, deixa. Não pode fazer isso. Deixa. Né? Vô e vó pode tudo, o neto pode tudo, mas é uma forma dele consertar, entre aspas, tudo aquilo que ele errou com o filho. Aquela falta de tempo que ele tinha com o filho. Percebe como que vó não tem tempo? Quer dizer, ou melhor, tem muito tempo para neto? Senta no chão, brinca, entra na fantasia da criança. A mãe está lá, preocupada com o horário do almoço, o que vai fazer, tem que dar banho, e a avó está, numa boa. Não, deixa. Né? Eu costumo ouvir muito da minha sogra assim, vai passar tão rápido. Às vezes eu estou lá, sabe? Apressando as crianças, vamos, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Ela fala que vai passar tão rápido, elas vão crescer tão rápido que você vai sentir saudade delas, crianças. E é isso que acontece. Quando a avó se torna avó em tempo integral, ela vem, então, consertar tudo aí com o neto. O aparecimento das doenças típicas aos idosos. Aí as doenças começam a se manifestar, a questão da diabetes, da pressão arterial, algumas doenças que até então não estavam, a pessoa não sabia, e aí começa a se manifestar, não é? É uma idade que requer um pouco mais de cuidado, principalmente conforme foi o estilo de vida dessa pessoa ao longo da sua jornada. E aí, quando chega a fase idosa, aí ela começa, então, a ficar com a saúde um pouco mais debilitada. E os filhos vão se tornando pais dos pais. Há o falecimento de um dos cônjuges, muito comum, e aí uma reorganização familiar. Para quem é que vai cuidar dessa avó, desse vô, que está ficando, então, sozinho. Esse é o ciclo da vida. Né? As coisas vão acontecendo dessa forma. Eu trabalhei, uma fase da minha carreira, eu trabalhei, já comentei aqui, fazendo atendimento a pessoas vítimas de violência. E teve uma época que eu atendi idosos. Lá era dividido assim entre crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência, e aí tinha também a população idosa. Os técnicos eram divididos dessa forma. E aí eu fui atender, numa época, os idosos, vítimas de violência. E aí, meus queridos, eu te confesso que mexeu com todas as minhas estruturas emocionais. Algo que duas pontas que mexeram muito comigo. Criança, vítima de violência, vítima de abuso sexual. Foi algo assim muito difícil de trabalhar em mim, a melhor forma de atender essa pessoa que vinha com essa demanda, e também o idoso. Porque aí você começa a refletir sobre a família em si. Né? A família em si, para chegar nesse ponto que o idoso está sendo vitimizado. No Brasil, em 2018, foi registrado 102 casos de violência contra idosos por
dia. E sendo 52,9% dos casos cometidos pelos filhos. É muito dolorido pensar nisso. Sabe, nós recebíamos a denúncia, ela vinha pelo Disque Denúncia, aquele Disque 100, que até hoje ele funciona. Se você souber de algum tipo de violência, você pode fazer uma denúncia. Ela é totalmente sigilosa, você não precisa se identificar. E aí os órgãos públicos competentes eles estarão tomando as medidas cabíveis para aquele caso. E nós recebíamos, então, essas denúncias via Disque 100 ou também via Ministério Público. Chegava muita denúncia pelo Ministério Público. E aí, como é que funcionava? Nós íamos até a casa do idoso, ia eu e uma assistente social, nós nos identificávamos e falávamos que estávamos ali por conta de uma denúncia recebida, e a gente queria conversar um pouquinho para entender se aquilo era verdade ou não. E, gente, 99% era verdade. Sabe, o idoso ele estava mesmo sendo maltratado, ou com abuso financeiro, os filhos começam a tomar conta das posses, dos valores, né, aposentadoria, recursos dos pais, e aí ele perde completamente a autonomia dele. Ou também vítima de violência física, muitas vezes o idoso lá com o bracinho roxo, o olhinho machucado, e aí você percebia que alguma coisa não estava bem mesmo. Ou ainda, uma vez nós fomos numa casa, e essa casa mexeu muito comigo. Era uma casa que o quarto da pessoa ficava bem no fundo da casa. E aí tinha um corredor comprido para chegar lá, e era uma idosa que estava acamada. E a gente bateu palma, e ninguém atendia, até que saiu um senhorzinho embriagado de lá de dentro. E aí, oi, tudo bem? E assim, ele estava um pouco consciente, conforme deu, nós fomos fazendo algumas perguntas, e ele deixou a gente entrar na casa. E aí nós entramos. Entramos e corredor adentro, tudo muito escuro. Quando chegamos naquele quarto, a idosa estava doente, ela não conseguia andar e ela estava num lugar extremamente sujo. Pensa num lugar sujo. Estava o dobro disso. Estava muito sujo. E eu fiquei olhando as condições que uma pessoa idosa estava. Então, aquilo foi muito difícil. Tinha até rato passando assim, por perto da cama. Foi muito triste. Muito, muito, muito. A gente saiu de lá, fizemos os nossos contatos, baixou lá o pessoal do postinho de saúde. Aí a própria vizinhança se organizou para fazer uma limpeza e as coisas foram melhorando ali para aquela idosa, até que uma sobrinha, se eu não me engano, meio que assumiu a situação ali, tomou a frente e a coisa se acalmou. Mas a que condições, né? Chegamos. E aí você fica pensando, essa pessoa tinha uma família. Essa pessoa tinha filhos. Cadê esses filhos? Cadê essas pessoas que passaram pela vida dela? E aí o que a gente ouvia muito era: você não sabe a mãe que ela foi. Você não sabe a mãe que ela foi. E aí nós ficávamos numa situação muito delicada, porque a gente começava a cobrar daquele filho uma atitude em favor de uma pessoa que não deu um carinho para ele quando ele estava precisando. E aí a gente ficava numa situação muito delicada. Então, o que a gente combinava? Minimamente, o que é possível para você fazer? Era esse o combinado. O que é possível para você? Ah, eu consigo fazer, sei lá, eu consigo achar uma cuidadora para cuidar dessa pessoa. Ok, é o possível para ela. Eu também não podia exigir amor, porque amor, queridos, uma vez que não foi dado, esquece, porque quando chegar na fase adulta,
dificilmente você vai conseguir que essa pessoa retome uma relação de afeto com aquele pai ou com aquela mãe. Dificilmente. A não ser que um milagre seja feito, uma transformação na vida daquela pessoa. Fora isso, dificilmente. Então, por isso que eu bati tanto ao longo desses encontros na tecla tempo, atenção, amor, sabe? Conquiste seu filho, esteja para ele, porque vai chegar um momento que os papéis, entre aspas, vão se inverter. E aquela pessoa que não conseguiu dar amor, dificilmente ela vai receber lá na frente. Dificilmente. Sabe? Então, nós precisamos investir em tempo de qualidade com os nossos filhos para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos de amor, de muito afeto e pouquíssimo conflitos. Mas isso tudo é através do nosso investimento. E nós estamos num momento muito difícil. Nós precisamos nos reconciliar, primeiramente com Deus. Como nós temos fugido do nosso Pai. Como nós temos nos distanciado do nosso Pai. Como o nosso tempo de oração tem ficado pequeno. Como a nossa fé tem diminuído. Como a gente tem se afastado. Como a gente tem colocado tantas e tantas coisas na frente. Colocamos os filhos na frente de Deus. Colocamos o nosso trabalho na frente de Deus. Colocamos o nosso marido, a nossa esposa. Colocamos a nossa casa, os nossos afazeres, o nosso lazer. Colocamos tudo isso na frente de Deus. E vamos nos distanciando do nosso Pai. Neste momento, principalmente com tudo que temos vivido aí neste mundo afora, eu olho para tudo isso e penso o quanto nós precisamos nos reconciliar. É preciso perdoar, é preciso pedir perdão. E é preciso começar pelas nossas vidas, é preciso começar por nós. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos pedir perdão para todas as pessoas que estão perto de nós e que a gente não tem conseguido agir com amor para com elas, com os nossos pais. Nós precisamos pedir perdão. O meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Foi um acidente, a gente saiu para passear de manhã, era um domingo. Meu pai gostava muito de passear. E aí ele juntou a família na sua Brasília vermelha, né? Isso foi em 1984, faz tempo já, né? E aí fomos passear na Brasília vermelha, passamos o dia juntos. Na volta, um caminhão, o motorista estava embriagado, o motorista entrou na pista que nós estávamos e foi uma batida fatal, meu pai faleceu na hora. Eu não me lembro fisicamente do meu pai. Se você me perguntar, mas você lembra como é que era sua relação com ele? Eu tenho um carinho muito, muito grande. Mas eu o conheço de ouvir falar. Porque ele era uma pessoa muito querida na nossa família. Então, todo mundo, minhas tias, as irmãs dele, minhas primas, que já são bem mais velhas que eu, elas me contam desse meu pai. Dessa relação que ele tinha com a família dele. E é assim que eu o conheço. E, de verdade, eu sinto maior orgulho. Porque todo mundo só fala bem. Que era uma pessoa alegre, vivia sorrindo, gostava de tratar bem a todas as pessoas, resolvia seus maus entendidos. Então, isso me enche de orgulho de lembrar desse paizão. E olha que interessante, 30 e poucos anos que ele faleceu. Mas ele está vivo dentro do meu coração. E é alguém que eu conto hoje para os meus filhos,
mesmo sem ter conhecido, né? Porque os meus filhos, a minha mãe também já faleceu, então a minha filha, esses dias, ela falou assim, eu só tenho uma vovó, né, mamãe? Eu falei, você só tem uma vovó. Aí ela, mas eu acho que no céu eu vou ter 2 vovó. Aí eu falei, amém. Aí expliquei, né, a condição de ir para o céu, expliquei dentro da linguagem dela, e ela ficou super feliz. E aí ela falou, e aí, se der certo, então no céu eu também vou ter 2 vovôs. Falei, isso mesmo, né? E eu creio, pela fé, que eu vou me reencontrar com eles, porque eram pessoas que, dentro do que conheciam, eram sinceros. E aí, por que eu estou contando toda essa história? Porque, queridos, nós precisamos deixar histórias para os nossos filhos. Nós precisamos deixar orgulho para eles. Nós precisamos deixar amor para os nossos filhos. A minha mãe, ela sempre falava assim, depois que você se casar, eu posso morrer. Eu falava, credo, para com isso, então não vou casar. Vou ficar solteira. Ela, não, depois que você se casar, eu posso morrer. Já estava doentinha, já tinha diabetes há muitos anos, estava com o rim comprometido, mas vinha ali lutando, vinha lutando. Daí, eu fiquei noiva, passou 1 ano do meu noivado, e ela falando, depois que você casar, eu vou morrer. Eu ficava, credo, mãe, para com isso. Muito bem, casei, foi tudo lindo. E eu falei, mãe, nada de cumprir promessa, hein? Aí ela, não, eu não estou bem de saúde. E 3 meses depois que eu me casei, ela de fato faleceu. Mas, assim, precisava ver que eu estava segura, que ela poderia descansar sem que eu ficasse, entre aspas, à deriva. É essa lição que eu tirei. E aí, pensando hoje enquanto mãe, realmente, a gente fica pensando para os nossos filhos, né? O que será deles quando eu não estiver por aqui? Então, queridos, eu estou contando essa minha história porque eu acho que um dos maiores aprendizados que nós podemos deixar para os nossos filhos é o aprendizado de amor. Então, por isso que nós precisamos nos reconciliar com os nossos pais, com os nossos filhos. Porque a partir do momento que a gente se reconcilia com a nossa família, com os nossos, nós estamos com o coração limpo para nos reconciliar com Deus. Deveria ser ao contrário, não é mesmo? Primeiro a gente se reconcilia com Deus. Mas é muito difícil a gente se reconciliar com quem está aqui pertinho da gente, não é mesmo? A gente, às vezes, não tem coragem de pedir perdão. E aí a gente prefere ir lá na oração, né? Porque aí a gente não está vendo Deus, então parece que é mais fácil. Mas eu digo, tente o contrário. Vá se reconciliar com seu cônjuge, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, porque aí você vai estar liberto para se reconciliar com Deus. E vai ser bênção, vai ser muita bênção. Através do perdão, você faz as pazes com o passado, dá espaço para que a alegria se instaure no presente e adquire esperança para o futuro. O ciclo vai recomeçar. Daqui a pouco, nós não somos mais a mãe descabelada com medo da criança cair. Daqui a pouco, nós somos a avó. Daqui a pouco, os nossos filhos já saíram do ninho. E aí? O que vamos deixar de legado para eles? O que é que a gente quer deixar? O que estamos plantando? Opa! Bom, era o último slide, mas é o versículo de reflexão, né? Honre o teu pai e a tua mãe, a fim de que venhas a ter longa vida na terra do Senhor, o teu Deus. Na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Querido, seu pai e a sua mãe fizeram com você o melhor que eles podiam.
o melhor. Tenha certeza disso. Eles fizeram com você o que eles podiam, o que eles sabiam e o que era possível naquele momento. Assim como nós estamos fazendo com os nossos filhos aquilo que nós sabemos, podemos, estamos entendendo. E assim, nessa dificuldade de entender e de relacionar, as famílias vão se constituindo, vão se formando. E família é o bem mais precioso perante Deus. Sabe por quê que muitas famílias estão se desfazendo por aí? Sabe por quê que muitas famílias estão deixando de existir ou sendo atacadas o tempo todo? Porque família nasceu no coração de Deus. Família nasceu no coração do Senhor. E o inimigo, ele faz de tudo para destruir. Ele quer pôr empecilhos, ele quer pôr dificuldade de relacionamento, ele quer deixar as crianças impertinentes, ele quer de todas as formas, ele quer prejudicar, porque família para ele é algo sem valor. Mas ele sabe que para Deus é algo sagrado. Então, ele quer o quê? Ele quer destruir. Então, queridos, vamos valorizar as nossas famílias. Lembrar que muito mais vale os afetos do que os conflitos. Que muito mais vale os abraços, o pedido de perdão, o desejo de melhorar, a certeza de que você pode melhorar, você pode transformar o seu coração e a sua relação perante a ajuda e a misericórdia de Deus. Mais vale isso do que você deixar a sua família ser destruída. Então, quando vier os problemas, ore, ajoelha, ore, fale para Deus. Deus, família é um plano seu, cuida da minha. Eu não tenho mais condições, o meu limite já deu, mas o Senhor tem para todas as coisas. E assim, queridos, se reconcilie com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, para que você possa ter vida longa nessa terra e para que nós possamos caminhar juntos para a eternidade, onde não haverá mais choro, mais briga, mais dor, onde não haverá nada disso, somente a alegria que estará no nosso coração eternamente. Eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram conosco nesse start do mês de outubro, as pessoas que nos acompanharam pela internet, e dizer que foi uma alegria muito grande. Esse tema é um tema que mexe muito comigo, porque eu acho que família é um presente de Deus nas nossas vidas, né? E que nós possamos cuidar das nossas famílias, que nós possamos consagrar as nossas famílias todos os dias ao trono de graça de Deus. Muito obrigada, e eu gostaria de fazer uma oração com vocês para nós encerrarmos. Vamos nos levantar, por favor. Querido e bom Deus que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pela mensagem que ouvimos nesta noite. A Ti consagramos as nossas famílias, a Ti pedimos sabedoria para fazer sempre o melhor, e a Ti pedimos também coragem para pedir perdão para os nossos pais, para os nossos filhos e nos reconciliarmos, a fim, Deus, de alcançarmos o Teu coração e também nos reconciliarmos contigo. Por favor, nos ajude nesta semana a pedirmos perdão com mais frequência e a reconhecermos o valor que essas pessoas têm nas nossas vidas. Abençoe de uma maneira especial a semana que teremos, tome a frente das batalhas, das lutas, e em nome de Jesus nos faça confiar no Teu amor, no Teu perdão e na Tua companhia.
Fique conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos leve em segurança para os nossos lares e muito obrigada por terem vindo.